Esta conferência será gravada agora. E já vou compartilhar com vocês o nosso arquivo de hoje. Ó, na aula passada, eu comecei conversando com vocês sobre hidrografia, tá? E aí eu queria retomar alguns conceitos, tudo bem? Dessa hidrografia, bem básico, para eu poder conversar mais conceitual com vocês. Então eu disse assim, falei assim, olha, um rio sempre nasce na sua área mais alta e segue para a sua área mais baixa, né? Então ele tem a sua nascente e tem a sua foz. Esse rio, muitas vezes, ele é dividido em alto curso, médio curso e baixo curso. A sua origem, ela varia, né? Tem rios que se originam da chuva, tem rios que se originam do derretimento da neve, e tem o rio Amazonas, que tem um regime mais complexo, porque ele é nival pluvial. Ou seja, ele se origina do derretimento da neve e do abastecimento da água da chuva, tá? Bom, depois eu trouxe para vocês dois conceitos, que foi segunda fase também, que é o conceito da montante e da jusante. A montante e a jusante, elas estão relacionadas normalmente a um observador. Então, quando eu olho ou quando eu caminho em direção à nascente, ou seja, quando eu ando no contrafluxo das águas, eu vou em direção ao montante. Quando eu caminho em direção ao fluxo das águas, ou seja, quando eu caminho em direção à foz do rio, eu vou em direção à jusante. Então, esses conceitos nós vimos semana passada. Outra coisa que eu te mostrei foram os afluentes da margem direita e da margem esquerda de um rio. Então, a partir do momento que eu coloco as minhas costas para a nascente do rio, eu tenho a margem direita e tenho a margem esquerda. Anderson, é importante você ver isso? É. Por exemplo, quando eu vou te mostrar o Rio Paraná, eu vou querer destacar os afluentes da margem esquerda para você. Então, se eu falar, você vai ficar assim, nossa, Anderson, mas por que é esquerda? Né? Bom, outra questão que apareceu na semana passada foram os rios retilíneos, os rios meândricos, que são rios sinuosos, e o rio anastomosado, né? Que é o caso, por exemplo, daquele rio onde nós temos o arquipélago de Anavilhanas, que é cheio de ilhazinhas sedimentares ali, no meio do caminho. Apareceu também o conceito de leito do rio, que é onde o rio corre, e talvegue, que é a parte mais profunda do leito desse rio. Beleza? Então, ó, aí tem alguns conceitos básicos para gente. Tem muito mais, tá? De hidrografia, tem muito mais. Bom, vocês já perceberam, né? Na semana passada eu falei com vocês sobre o rio Amazonas. Então, foi o último rio que nós falamos. Tá? Comentei com vocês sobre a foz do rio Amazonas. Olha o arquipélago de Anavilhanas aí. Eu disse, por exemplo, que o rio Amazonas ele deságua no mar. Então, a drenagem dele é uma drenagem exorreica. É diferente, por exemplo, do Rio Negro. O Rio Negro tem uma drenagem endorreica. É dentro, tá? E também vimos os tipos de foz, que é a foz em estuário, a foz deltaica e a foz mista. Bom, aqui sobrou para a gente hoje só o restante de todas as bacias para a gente conversar. Tá? A gente não vai falar de todas, nós vamos falar só das principais bacias hidrográficas. Deixa eu dar uma rodada aqui. O que seria drenagem fluvial?
Ó, fluvial vem de rio, né? Então eu teria que pegar qual que é o contexto dessa questão. Se ela tem a ver com alguma questão de transporte, se essa alternativa está errada, se ela está correta. Se você quiser, você me manda ela ou aqui no privado, ou me manda no WhatsApp, daí eu tento abrir para você, tá certo? Aí eu consigo ver melhor, qualquer coisa eu jogo rapidinho para a gente discute ela aqui, beleza? Mas assim, só de você me falar drenagem fluvial, ela não me parece ter muito sentido. Bom, eu não gosto muito do slide escrito, mas eu sempre deixo ele aqui para você, tá? Eu gosto mais é de observar, eu gosto mais é de olhar, né? E como semana passada eu descobri o uso da caneta, então eu tô conseguindo rabiscar tudo aqui, tá? Ó, a primeira coisa que eu quero que você perceba é essa bacia aqui, que nós vamos discutir, tá? É o famoso Rio São Francisco, tá? A chance do Rio São Francisco cair na prova é muito grande, né? Por quê? Porque o Rio São Francisco, ele atravessa o semiárido nordestino. E o semiárido nordestino, ele é muito famoso no âmbito literário, né? Então os autores gostam de falar do semiárido, gostam de falar do Rio São Francisco. Perceba que ele nasce pertinho da gente, né? Nós estamos aqui, ele nasce em Minas Gerais, tá? Nós temos o Rio São Francisco, ele tem duas nascentes. Ele tem uma nascente histórica, que é a Serra da Canastra, tá? Então, se você perguntar para a maioria das pessoas onde nasce o Rio São Francisco, a galera vai falar, Serra da Canastra. Até se você perguntar para um professor de geografia, às vezes ele não está muito por dentro, assim, fala, Serra da Canastra. Mas, na verdade, ele tem a nascente geográfica, que é a verdadeira, e tem a nascente histórica. A nascente histórica é a Serra da Canastra. A nascente verdadeira é o chamado Rio Samburá. Tá? Mas é bobeira. Logo depois que o Rio São Francisco nasce, ele já é represado. Então você está vendo aqui, ó, Três Marias é a primeira barragem que você vai ter. Você percebe que aqui nós temos o Rio Paraopeba. O Rio Paraopeba ficou muito famoso com o rompimento da barragem de Brumadinho. Porque Brumadinho jogou toda a lama para cá, então contaminou o Rio Paraopeba, que contaminou o Rio São Francisco, obviamente. Bom, aqui a primeira barragem é a barragem de Três Marias. Então nós já temos geração de energia elétrica aqui. Depois o Rio São Francisco, ele continua seguindo para o norte. Você pode perceber que ele atravessa todo o estado de Minas, ele atravessa todo o estado da Bahia, ele passa por Pernambuco e ele deságua entre Sergipe e Alagoas. Então, esse rio, ele atravessa 5 estados. 2 estados gigantescos. O que acontece? Esse rio, ele está unindo a região sudeste à região nordeste. E por conta disso, ele é chamado de Rio da Integração Nacional. Tá? Esse é um dos apelidos do Rio São Francisco. E é muito importante que você conheça isso. Tá? Por quê? Porque ele une o Sudeste ao Nordeste e porque ele atravessa vários estados. Bom, daí depois daqui, de Pirapora, ele vai se tornar navegável e ele vai ser navegável até o médio curso do Rio São Francisco. Tá vendo aqui? Aqui nós temos Petrolina e Juazeiro, né? Juazeiro e Petrolina. Juazeiro está do lado da Bahia, Petrolina já está do lado de Pernambuco.
Essas duas cidades, elas ficaram muito famosas pela fruticultura irrigada. São cidades que produzem fruticultura destinada para exportação, tá? Inclusive, isso é um grande contraste na região. Bom, quando chega no baixo curso do São Francisco, ele fica acidentado, né? Ele fica todo acidentado. Então aqui estão as represas: Paulo Afonso, Sobradinho, Mochotó, Itaparica, tá? Tem um monte de, de usinas hidrelétricas aqui. Bom, o que você está percebendo? Você está percebendo que o São Francisco ele tem um monte de afluentes. Ele tem mais ou menos uns 108 afluentes. Só que como o Rio São Francisco ele nasce numa área tropical, ele tem chuva principalmente na época do verão. Então a gente fala que o regime do São Francisco é um regime tropical austral. Por quê? Porque a chuva acontece no período do verão do hemisfério sul, tá? Bom, nessa sequência ainda, desses 100 afluentes que o São Francisco tem, mais ou menos metade são intermitentes. Tá vendo esses riscos aqui? Tudo pontilhadinho nesse lado? São todos rios intermitentes. Tudo rio intermitente, ó. Tá, você vai falar assim, Anderson, mas por que eu preciso saber disso? Porque o Rio São Francisco ele tem um forte regime de cheia e de vazante. Tá? Guarda essa informação, porque eu vou usar ela lá no final da aula. Ele tem um forte regime de cheia e de vazante. Beleza. Então tá aí, ó. Então tá aqui, ó. Nasceu São Francisco, Rio Samburá, usina de Três Marias, ficou navegável, atravessou toda essa região. Olha Sobradinho aqui, Paulo Afonso aqui, Itaparica aqui, tá? As hidrelétricas no baixo curso. Entendeu? As hidrelétricas no baixo curso. É onde ele fica mais acidentado. Então, esse rio, ele foi usado, cara, sempre foi usado, ou para pecuária, ou para geração de energia, ou para transporte. A FUVEST, ela já trouxe várias vezes uma abordagem do São Francisco como sendo uma barreira natural, que ela dificulta a ocupação além do rio, tá? Ela atrasa a ocupação depois do rio. Então tá aqui. Aqui você está vendo, ó, o alto curso do Rio São Francisco, o médio curso do Rio São Francisco, o submédio curso do Rio São Francisco, que ele costuma usar, e o baixo curso do Rio São Francisco. Tá? É só uma divisão de alto, médio e baixo curso. E daí nós temos os apelidos do São Francisco. Tem que saber, tá? Você precisa saber quais são os apelidos do São Francisco. O menos importante é o Velho Chico, tá? Esse é um apelido histórico, tal. O Rio da Integração Nacional é porque ele une as duas regiões. O Nilo brasileiro, porque ele segue no sentido sul-norte, que nem o Rio Nilo, e porque ele atravessa uma região muito seca, sem secar. E Rio dos Currais, porque ele sempre foi utilizado na pecuária. Então aqui eu tenho 3 apelidos, tá? Isso me lembra segunda fase FUVEST, lá do século passado. Tudo bem? Mas é importante você saber. Bom, e daí chegou uma tal obra da transposição do Rio São Francisco, tá? Eu julgo a obra da transposição uma obra muito importante para esse ano em termos de vestibulares, porque ela foi muito usada como propaganda do governo federal
Então, por exemplo, eu chutaria um Enem da vida, tá? Para a gente analisar. Ó, tá escrito aqui, transposição do Rio São Francisco. Esse nome, ele é um nome mais curtinho, tá? Porque o nome completo é Projeto de Integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. Ou seja, é unir as águas dessa bacia com as bacias do semiárido. Tá. Como é que funciona esse projeto? Esse projeto, além de tudo, ele é um absurdo, né? Ele é um absurdo de custo, ele é um absurdo de impacto social, de impacto ambiental. É muito complicado, tá? Mas a gente vai discutir um pouquinho. Foram construídos dois eixos, o eixo norte e o eixo leste. Você reparou aonde foi construído o eixo norte? Um pouco antes das hidrelétricas. Tá? Esse trecho norte, ele é todo construído com camadas de polietileno, né? Com um pouco aí de... É tudo... Não é natural. Não são trechos naturais. Inclusive, a água que é levada por esses trechos, ela não vai apenas por gravidade. Anderson, como assim? A água só desce? Nesse caso, eles têm regiões em que a água precisa ser subida por bomba. Então, eles usam bombas movidas a energia para jogar essa água para cima, para poder vencer os planaltos, algumas áreas de planaltos. Bom, então o que acontece? Todos esses rios que você está vendo aqui são rios intermitentes. Eles secam. A ideia foi mais ou menos assim. Cara, se o São Francisco vai desaguar no mar, se ele vai jogar essa água toda no mar, por que eu não levo ele para o semiárido? Tcharam! E daí eles levaram, construíram esses canais que ligam a outros rios intermitentes. E esses rios intermitentes vão deixar de ser rios intermitentes. Vão se transformar em rios perenes. Ó, essa obra é uma obra muito antiga. Ela é uma obra que ela começou a ser construída lá em 2005, tá? Teve muito desvio de dinheiro, assim, absurdamente desvio de dinheiro. E o Exército teve uma participação muito grande nos últimos 10 anos na finalização dessas obras, tá? Então botou o Exército para cavocar lá, né? Para poder terminar uma parte desse projeto. Bom, então a gente tem o trecho norte, que ele começa aqui em Cabrobró. Anderson, preciso saber isso. A FUVEST trouxe isso, tá? A FUVEST trouxe, na primeira fase dela, saindo de Cabrobró e indo até o rio Apodi, tá? Que fica por aqui que eu não estou conseguindo enxergar agora. E esse rio, e daí qual que era a abordagem da FUVEST? Aqui, ó, Apodi. Qual que era a abordagem da FUVEST? Que essa água, indo para o semiárido, poderia aumentar o processo de salinização do solo. Vamos lembrar que o semiárido tem um solo raso, rico em sais minerais. E que quando a gente faz essa irrigação desenfreada, ela pode sim provocar um processo de salinização. E teríamos o trecho leste, tá? Então, o primeiro trecho tem 400 quilômetros e o segundo quase 300, tá certo? Bom, aí tem aí algumas fotografias das obras para vocês, né? E eu vou deixar aqui alguns aspectos positivos para vocês, tá? A gente vai discutir isso daqui, mas antes eu quero discutir. Eu sempre tento colocar o aspecto positivo e o negativo. É sempre legal que você guarde uns 2 ou 3, tá? Segunda fase gosta de pedir isso.
Então, por exemplo, cite os aspectos positivos e negativos da energia nuclear. Cite os aspectos positivos e negativos da construção de uma hidrelétrica. Cite os aspectos positivos e negativos da transposição do Rio São Francisco. Ó, a primeira é o aumento da água potável, né? Então, ao acesso de uma água de boa qualidade, ok? Maior acesso à água. O segundo é a geração de empregos, mesmo que temporários. O terceiro é que pode provocar um aumento de renda do comércio na região e talvez reduzir os problemas trazidos pela seca, além das doenças e óbitos que geralmente são provocados pelo consumo de água contaminada. Está aqui alguns aspectos positivos. Do lado negativo é a perda do emprego, tá? Mediante o término da obra. Então, acabou a obra, a galera está desempregada. Uma alteração no ecossistema, então eu posso ter cruzamento de peixes, né? Peixes que talvez não devessem ser cruzados. Ainda não se sabe qual é a análise que isso pode ser feito, né? Não foi feita uma análise ainda desses impactos. A redução da biodiversidade. Ao término da obra, a dispensa dos trabalhadores poderiam gerar focos de conflitos, a desapropriação de terras e o aumento de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis. Tem gente que me pergunta, Anderson, por quê? Porque normalmente onde tem esses núcleos de trabalhadores, costumam ter núcleos de prostituição, como por exemplo foi na Serra Pelada, tá? Mas daí tem alguns problemas que a gente não pode deixar de detalhar. O primeiro é o custo da obra. Ela passou de 12 bilhões de reais. Foi uma obra muito demorada, que sofreu com muita corrupção. E ela abrange apenas 0,3% da população do semiárido. Então, peraí, cara, por que construir uma obra faraônica, né, se só vai englobar 0,3% da população, quando na verdade nós poderíamos propor outras medidas, tá? Até porque essa água, ela evapora mais facilmente, já que esse leito não é natural. A transposição, ela é uma obra do PAC, Programa de Aceleração de Crescimento. Nós conversamos sobre isso na semana passada, numa questão da FUVEST. E aqui a grande denúncia de que essas obras passariam por grandes latifúndios dos fazendeiros. Bom, você lembra que eu te falei que o Rio São Francisco tem um regime de cheia e de vazante? Quem chamou a atenção disso foi o Aziz Absaber. O Aziz Absaber, ele falou assim, olha, quando o semiárido mais precisar de água, é quando São Francisco menos vai poder ajudar. Por quê? Porque ele vai estar no seu regime de vazante. Então, quando o semiárido precisa de água, o São Francisco está no seu menor período de água, que é a vazante. Aí nós temos outras soluções que poderíamos propor, tá? Isso é importante também. Os vestibulares hoje em dia costumam pedir, beleza, então o que você propõe? Olha, eu proponho a construção de poços artesianos. Já que a região da Bahia é beneficiada pelo aquífero de Urucuia, que é um aquífero ali muito importante na região. Tá bom? Bom, deixa eu ver pergunta agora. Andy, é correto afirmar que o relevo de planície apresenta um menor aproveitamento para a instalação de energia hidráulica? Vaga, hoje em dia a gente tem feito a instalação de usinas hidrelétricas em um modelo chamado fio d'água. Tá? Então, eles não querem mais construir grandes reservatórios, mas aproveitar a usina dentro do modelo da sua própria queda. Belo Monte é assim.
Belo Monte é um tipo de usina chamada de fio d'água. Inclusive, acho que foi o Enem que comparou os diferentes tamanhos de reservatórios. E o reservatório de Belo Monte é muito pequenininho quando comparado a outros reservatórios. Por quê? Porque ela é do modelo fio d'água. Eles aproveitam a queda ao invés da barragem. Portanto, respondendo a sua pergunta, as áreas de planícies não são áreas muito favoráveis para a ocupação de hidrelétricas. Por quê? Porque eu teria que aumentar o tamanho desse reservatório. Rios de planaltos, são os rios acidentados, é que são favoráveis para a instalação de usinas hidrelétricas. Tá bom? Bom, vamos para mais uma bacia agora, tá? Agora nós passamos por duas bacias importantes. A bacia do Rio Amazonas e a bacia do São Francisco. Agora a gente vai ver da Tocantins-Araguaia, tá? Ela não é uma bacia assim, muito importante, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Ó, esse daqui é o Rio Araguaia. O Rio Araguaia, ele é um afluente do Rio Tocantins, tá? Então, enquanto o Rio Tocantins tem uma drenagem exorreica, o Rio Araguaia tem uma drenagem endorreica. Tudo bem? Você está vendo que aqui no Rio Araguaia tem um rio que parece que ele faz um sai e volta aqui, né? Ele fecha essa região. Aqui nós temos a chamada Ilha do Bananal. Essa Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo, tá? A maior ilha fluvial do mundo é a Ilha do Bananal. Ela tem vegetação de floresta amazônica, tá? E o que tem tão importante no Rio Tocantins? Ó, o mais importante do Rio Tocantins é a usina de Tucuruí. A usina de Tucuruí, ela chegou a ser a nossa segunda maior usina hidrelétrica. Hoje ela caiu para a terceira colocação, perdendo a ocupação para Belo Monte, tá? Já que Belo Monte entrou em funcionamento e se tornou a segunda maior usina hidrelétrica. Tucuruí é muito conhecida porque ela atende vários projetos na região de bauxita, tá? Além de atender o próprio projeto Serra dos Carajás. Então, Tucuruí é um destaque, beleza? Bom, chegamos à bacia do Rio Paraná, que já é uma bacia que me interessa muito, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, eu vou tentar mostrar nesse daqui, porque ele traz as divisões dos estados pra gente, tá? É isso mesmo. Ó, aqui está o estado de São Paulo, tá? Esse rio que nasce aqui, ele está nascendo na Serra da Mantiqueira, né? Então, lembra que a Mantiqueira, ela é uma importante área de manancial e ela doa muita água para São Paulo, tá? É aqui que nasce o Rio Grande. Inclusive, o rio que passa por Pirassununga, que é o Mogi, ele também nasce aqui, tá? O rio Mogi faz isso daqui, ó. O rio Pardo também. Espera aí, deixa eu pegar a caneta aqui. Só para você conhecer, ó. O rio Mogi faz esse percurso. Daí, o rio Pardo, ele também nasce aqui, só que o Pardo, ele corre para o Grande. E o Mogi deságua no Pardo. Tá certo? Bom, só a título de curiosidade para vocês, né? Agora, olha o Piracicaba aqui. O Piracicaba, ele já é um afluente do rio Tietê.
tá? Olha o Tietê correndo para dentro. Olha que estranho. Olha como esses rios aqui, eles correm para dentro, tá? Isso é uma característica da bacia do Paraná. Os rios que correm para dentro são rios de drenagem endorreica, tá? Bom, então, deixa eu apagar. Bom, ele não quer apagar o resto. Então tá aqui, ó. A gente tem o Rio Grande, vem. Olha, o Grande, ele faz fronteira, ele separa São Paulo de Minas Gerais. Daqui vem o Paranaíba. O Paranaíba, ele se junta com o Grande. A partir desse momento aqui, nós temos o rio Paraná. Tudo bem? Então, você percebe que o rio Paraná tem como afluente principal os seus rios da margem esquerda, esquerda, esquerda. Tá vendo? Tá? Isso também é uma questão da FUVEST, mas lá da década de 30, tá? Não, muito, muito antiga. Mas a FUVEST mencionou isso, tá? Sobre os rios da margem esquerda do Rio Paraná. Bom, beleza então. Então aqui a gente tem o Rio Tietê, tá? Então, ó, Rio Tietê nasceu na Serra do Mar, bonitinho, né? Ele nasce em Salesópolis, entra em São Paulo, fica todo cagado, daí ele vai correndo para dentro, correndo para dentro, correndo para dentro, correndo para dentro, correndo para dentro e deságua no Rio Paraná. Rio Tietê, galera, é batata. Enem, Unesp, Unicamp, FUVEST, todos adoram o Rio Tietê. O que você percebe? Quando você passa por São Paulo, você sabe que o Rio Tietê, ele, cara, recebe muita poluição. Ele recebe esgoto natural, ele recebe efluentes industriais, ele recebe tanta poluição que ele chega a diminuir a sua quantidade de oxigênio, formando algo chamado de eutrofização, que é quando começa a se proliferar muitas algas. Então você olha assim, só tem alga para tudo quanto é canto. Só que depois, o Tietê, ele recebe muitos afluentes e o seu volume de água aumenta. Cara, aumenta tanto a ponto de você ter hidroelétricas no Rio Tietê. Ó, hidrelétrica de Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão, Nova Avanhandava, um monte de hidrelétricas. Um monte de hidrelétricas. Tá certo? Você fala assim, nossa, Anderson, mas o Rio Tietê, além de ter hidrelétricas, ele também tem... Peraí, deixa eu só mudar e voltar. Apagou. Mas ele também tem navegação? Tem navegação, tá? Esse trecho aqui... Olha, eu estou dando uma enroladinha porque eu tenho que ficar buscando a caneta para vocês, tá? Esse trecho aqui, ele é um trecho de mais de 2.800 quilômetros de hidrovias, tá? De hidrovias. Como que ocorrem as hidrovias? Através das eclusas. Então, são rios acidentados em alguns trechos, e aí você tem a instalação de eclusas. Tá certo? Tá, outra coisa que você tem que perceber, tem mais um rio aqui, que é o Paranapanema, separando o estado de São Paulo do estado do Paraná. Temos o rio Iguaçu, separando o estado do Paraná do estado de Santa Catarina. Você percebeu que esses rios,
serviram como delimitadores políticos, né? Ó, o Paranaíba separou Goiás de Minas, o Paraná separou São Paulo do Mato Grosso do Sul e também o Paraná do Mato Grosso do Sul. Então foi usado ao longo do tempo como um divisor político também, tá? Bom, daí você vai perceber que aqui você tem 3 usinas. Essas 3 usinas, ela é chamada de complexo Urubupungá. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Complexo Urubupungá. O complexo Urubupungá, ele mexe com 3 usinas: Jupiá, Ilha Solteira e Três Irmãos, tá? E é a grande geradora de energia hidrelétrica para toda a nossa região, né? Vamos lembrar que a nossa matriz elétrica, tá? Lembra que matriz elétrica é diferente de matriz energética. A nossa matriz elétrica é renovável, tá? A nossa matriz elétrica advém da água. E essa bacia aqui, que é a bacia do Rio Paraná, ela é uma bacia que está com potencial hidrelétrico praticamente esgotado. Tanto que nós temos a maior hidrelétrica do mundo, desculpa, a segunda maior hidrelétrica do mundo, né? Ela é a primeira do Brasil, que é a usina de Itaipu. Lembra que Itaipu, ela é uma usina binacional, tá? Ela é chamada de binacional de Itaipu, porque ela pertence ao Paraguai e pertence ao Brasil. Eu acho que a maioria dos alunos que estão aí já conhecem a história de Itaipu, né? Galera do Vinícius, do Lucas, meninos aí, ouviram, do Felipe, ouviram essa história lá no primeiro ano. Eu sei que vocês não vão lembrar, tá? Mas a galera conhece essa história, que Itaipu foi construída com dinheiro brasileiro, que também não tinha, né? O Brasil faz um empréstimo para comprar Itaipu, e ele paga 100% desse empréstimo. Só que a usina, ela pertence tanto ao Paraguai, quanto ela pertence ao Brasil. O que acontece? O Paraguai, ele não faz uso dessa energia. Então fica mais ou menos assim, ó. 50% da energia pertence ao Paraguai e os outros 50% pertence ao Brasil. Só que o Paraguai não usa quase essa energia. Então, 90% desses 50% é vendido para o Brasil. E o Brasil precisa, tá? Mas aí você vai falar assim, nossa, Anderson, mas o Brasil pagou e agora o Brasil paga de novo, né? O Brasil pagou a construção e agora ele paga por essa energia? Sim, eles têm um acordo, tá? Se eu não me engano, 1 megawatt de potência custa na casa dos seus 23, 24 dólares. O Brasil, se eu não me engano, ele estava pagando cerca de 4 a 5 dólares 1 megawatt. E o restante era abatido da dívida da construção lá da década de 70. Se eu não me engano, 2023, essa dívida vai ser quitada, tá? Por ano, o Brasil paga uma média de uns 400 milhões de dólares comprando essa usina do Paraguai. Só que o Paraguai também não tem para quem vender. Então só sobrou para o Brasil, tá certo? E o Brasil precisa, né? Se não vender para o Brasil não vai estar lascado. O Brasil precisa. Então, esse mapa, ele traz assim uma visão muito clara do tanto de hidrelétricas que estão construídas. Detalhes: essas são usinas hidroelétricas. Você ainda tem as chamadas PCHs, que são
pequenas centrais hidrelétricas, como a gente teria aqui na Cachoeira de Emas, tá? Que é uma PCH. Né? Essas PCHs, elas contribuem muito para o potencial hidrelétrico da região também. Beleza? Bom, e para acabar, a gente tem a Bacia Platina, que eu não queria deixar de mencionar para vocês. Né? A Bacia Platina, ela é formada pelo rio Paraná, pelo rio Paraguai e pelo rio Uruguai. Olha só o trajeto que eles vão fazer aqui. Eu acho muito da hora, tá? Eu gosto muito. O rio Paraguai, ele é um rio de planície, né? Ele é a hidrovia do Mercosul. Ele atravessa todo o Pantanal, corta o Paraguai no meio, tá? E aí, aonde que ele deságua? No Paraná. Aqui, ó. Daí aqui segue o Paraná. E juntamente com o Paraná, vem o Uruguai, tá? E todos eles desembocam no estuário do Prata, que é esse lugar gigantesco aqui, tá? Que é o estuário do Prata. Beleza, pessoal? Eu acho que com isso a gente encerra o assunto de hidrovia, tá? Só tem aqui do Rio Paraguai, mas eu já comentei com vocês. De hidrovia não, de hidrografia. Beleza? Ó, no final desses slides, tem alguns exercícios aqui, caso que vocês queiram dar uma olhada e tudo mais, tá certo? Eu deixei isso daqui para vocês. Eu vou trocar de slide agora, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, manda. Ó, o que acontece agora? A gente vai entrar no assunto que é o último da geografia física, tá? Que é a parte de domínios morfoclimáticos. Eu vou parar de compartilhar porque acho que o programa ele fica muito pesado para poder abrir o arquivo aqui, tá? Então, assim, qual que é o peso dos domínios morfoclimáticos? Ó, o peso, ele já foi tema da Unicamp, tá? Ele já foi tema da primeira fase inteira da Unicamp. Então foi física, química, biologia, matemática, geografia, redação sobre domínios morfoclimáticos. Tá? Todo ano cai. O mais importante, eu acho que é o Cerrado. Tá? E eu adoro falar sobre Cerrado. Cerrado cai no Enem. Enem, cara, batata cai Cerrado. Tá? Todos os vestibulares gostam do Cerrado. Acho que o ano passado, ano retrasado, caiu Cerrado na redação da Unicamp. Né? Então, você tem que saber falar sobre o Cerrado. Mas principalmente sobre o que vem acontecendo com o Cerrado. Bom, vamos lá. Esse domínio morfoclimático, ele é um conceito do Aziz Saber, tá? Tô vendo se, ó, já tá até aqui de cara, 6. Só tem um livro inteiro escrito sobre isso, tá? Então, normalmente a FUVEST, ela coloca trecho desses livros. É claro que você não vai saber, tá? Tem o Aziz aqui, mas você precisa interpretar o Aziz. Por exemplo, tem uma palavra que o Aziz adora: mamelonização. Cara, o Aziz vai falar de mares de morros, ele fala relevo mamelonar. O Aziz vai falar de cerrado, ele fala ausência de mamelonização. Então é reto, tá? E o Aziz, cara, foi ele que traz, que aperfeiçoa esses conceitos da biogeografia pra gente.
Então, se você ouvir falar de domínio morfoclimático, é do Aziz, tá certo? Aziz Nassib Absaber. É brasileiro, tá certo? É brasileiro, é geógrafo, é do departamento da USP. É um cara fantástico, tá bom? Tá, então vamos lá. Primeiro de tudo, eu coloquei aqui um mapa bem didático para vocês, tá? Bem terceira série, que é para a gente poder analisar. Esse mapa vai aparecer durante a aula toda, eu coloquei ele intercalado aí, né? Então nós temos o domínio da Amazônia, temos o domínio da Caatinga, temos o domínio dos mares de morros. Não vai falar que o domínio se chama Mata Atlântica, hein? O bioma se chama Mata Atlântica. O domínio se chama mares de morros. Perceba que o domínio ele tem uma área de abrangência original que vem até o sul do Brasil, Matheus. Tá? Lembrei de você agora com aquela questão da UFO. Tá? Então, ó, perceba que ele vem até o sul do Brasil. Depois nós temos o Cerrado, a Mata de Araucária e as pradarias. Isso é o básico, cara. Você tem que saber identificar no mapa os domínios morfoclimáticos, tá? Só que daí você vai perceber que tem umas áreas que estão branquinhas, né? Essas áreas são áreas de transição. Ó, a gente pode chamar áreas de transição de 3 formas, tá? De 3 formas. A gente chama ou de área de transição, ou de paisagem de exceção, ou de ecótono. Eu gosto muito de usar a palavra ecótono, tá? Aziz gosta de usar paisagem de exceção. Tudo bem? Mas isso é muito relativo. Bom, pergunta que não quer calar, que o Fê mandou para mim aí. Andy, domínio morfoclimático é sinônimo de bioma? Não. Não. Ó, o bioma, eu acho o bioma ele é um conceito mais usado por biólogo, tá? Mas na sua prova de geografia vai aparecer bioma. Eu não uso. Você vai ver que raramente assim eu falo bioma, eu não gosto. Porque o bioma, ele é mais do biólogo mesmo. Ele se refere mais aos fatores bióticos, ou seja, os fatores que têm vida, a fauna e a flora. Os domínios morfoclimáticos, ele se refere mais aos fatores do relevo, do clima, da vegetação, da hidrografia. Tá? Eu não considero no domínio morfoclimático a fauna. Eu desconsidero a fauna. Tá? Apesar da gente saber que a fauna tem toda uma importância na manutenção do bioma e tudo mais, só que o domínio morfoclimático ele é um conceito à parte. Tá? O que é um domínio morfoclimático? É uma vegetação. É uma vegetação. Eu coloquei aí, né? Com base na presença de elementos em comum que formam paisagens homogêneas. Cuidado, não quer dizer que a vegetação é homogênea, tá? Mas sim que a paisagem transparece uma imagem homogênea. Por exemplo, domínio florestal é tudo floresta, tá certo? Domínio de pradaria é só pradaria, campo. Bom, e aí o que acontece? Então, eu costumo definir os domínios morfoclimáticos como uma vegetação que é resultante das ações do clima, do solo, do relevo e da hidrografia. Por quê? Para eu poder trabalhar domínio, eu vou ter que buscar tudo que ficou lá atrás. Por exemplo, domínio amazônico. Pensa comigo.
Qual é a forma de relevo predominante? Planície. Qual é a estrutura geológica? Bacia sedimentar. Qual é o clima? Equatorial. Tá. Cerrado. Qual é a forma de relevo predominante? Planalto. Tem chapadas. Qual é a estrutura geológica? Sedimentar. Qual é o tipo de clima? Tropical. Caatinga, né? Qual é o tipo de relevo? Depressão. Qual a estrutura? Cristalina. Qual é o tipo de clima? Semiárido. Eu estou falando isso, mas eu acho que vocês já imaginam, tá? Isso tem que estar na ponta da sua língua na altura do campeonato. Se não tiver, nós vamos ter que estudar junto, tá bom? Ó, daí sobraram essas áreas de transição. Existem 3 áreas de transições importantes. Essa, que é o Complexo do Pantanal, essa, que é o meio norte, a chamada Mata dos Cocais, Matheus, que você está perguntando agora para mim. Sim, é um ecótono. E o agreste, tá? Que eu vou te mostrar. Eu coloquei várias questões novas nessa aula e de Unicamp, que vem trazendo, perguntando de agreste, de Complexo do Pantanal, tá? Beleza. Trabalhado o conceito de domínios morfoclimáticos e ecótonos, né? Vamos deixar mais claro o que é um ecótono. Você não pode imaginar que daqui até aqui tem Mata Atlântica e a partir daqui começa o Cerrado. Não é assim. Tem uma área de transição. Então, por exemplo, eu não tenho uma linha divisória. Até aqui é a Amazônia. A partir daqui é a Caatinga. Não. Ela é uma área de transição. É o meio norte. É a Mata dos Cocais. Ou, por exemplo, aqui. Né? Aqui já pega o Complexo do Pantanal. O Complexo do Pantanal, cara, tem espécies da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, até da Caatinga tem. Até da Caatinga tem espécies no Complexo do Pantanal. Tá certo? Bom, primeiro domínio morfoclimático que a gente vai estudar, tá? Tem aqui algumas anotações, mas eu acho que essas anotações elas estão muito pobres, tá certo? Então eu queria conversar com vocês olhando a imagem. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não, não quero mais. Poxa vida, viu? Eu gosto tanto de escrever. Ó, deixa eu ver se vocês continuam vendo assim. Eu vou dar um jeitinho para escrever. Ó, vou botar uma caixinha de texto aqui e daí eu vou escrevendo as características e a gente vai conversando, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. Acho que tá de boa aí pra você ver, né? Sim. Ó, então, primeiro de tudo que você tem que perceber sobre a floresta amazônica. Ela é um domínio florestal. Nem todos os domínios do Brasil são florestais. Tá? O Cerrado não é florestal, a Caatinga não é florestal, as pradarias não são florestais. Beleza, então ela é um domínio florestal. Segundo, ela é uma floresta completamente heterogênea. Ou seja, ela tem as mais diversas espécies possíveis. Tá? Suas folhas são latifoliadas. Ou seja, elas são folhas largas. Essa floresta, ela é uma floresta muito densa.
seja, ela é uma floresta fechada e depende muito da água da chuva para poder se desenvolver. Durante o ano inteiro, quando você olha para ela está sempre perene, ela está sempre verde. Então ela é florestal, heterogênea, latifoliada, densa, higrófita e perene. Essas são as características da floresta amazônica. Tem que saber? Tem que saber. Tá certo? Você precisa conhecer essas características. Você precisa saber se tá. Tudo bem? Bom, mas eu vou um pouquinho mais além. Você percebe que a floresta amazônica, ela não é um bioma só brasileiro. Ela ocupa 40% do território brasileiro, mas ela não é só brasileira. Ela pega a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela e as 3 Guianas, inclusive a Guiana Francesa. Né? É importante a gente destacar a Guiana Francesa por conta do presidente francês, quando ele fala sobre a floresta amazônica. Lembra que a Guiana Francesa ela é um departamento ultramarino da França. Aliás, é o maior departamento ultramarino francês. Esse é outro conceito, tá? Esse daqui é o conceito de Amazônia internacional. O segundo conceito é o conceito de Amazônia legal. O que significa Amazônia legal? É a floresta amazônica em território brasileiro. O que você consegue perceber aí? Que a floresta amazônica, ela pega uma parte do Nordeste, que é o Maranhão, e uma parte do Mato Grosso, já na região Centro-Oeste. Tá? Esse conceito aqui é importantíssimo. Conceito de Amazônia legal. E temos aqui uma previsão de desmatamento dentro de um cenário pessimista da Amazônia para 2050. Vamos lembrar que, embora a Amazônia não seja o pulmão do mundo, tá? Esse termo não é mais usado. Às vezes você ouve umas pessoas mais antigas se referindo a isso. Tá? A gente sabe que o pulmão do mundo são os fitoplânctons, né? Embora a Amazônia não seja o pulmão do mundo, ela é uma reguladora mundial do clima. Tá? Então ela é uma reguladora do clima mundial. Beleza. Fizemos aqui o primeiro domínio morfoclimático, que é o domínio da Amazônia. Segundo domínio morfoclimático, tá? É o que eu mais gosto e é o que mais cai. O Cerrado. Tá? Vamos lembrar que o Cerrado é um nome regional, tá? Para aquilo que a gente conhece como savana, tá? Então, o nome desse bioma é savana. Mas regionalmente, aqui no Brasil, a gente chama de cerrado. Por exemplo, na Venezuela, também tem savana. Só que lá a gente chama ela de llano. Na Índia, também tem cerrado. Só que savana, né? Só que lá a gente chama de jungle. Ok? Bom, quais são as características do cerrado? Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou apagar e eu vou escrever, porque eu quero outras características além das que estão aí. É que eu gosto de escrever durante a aula mesmo, tá? Então, primeira coisa que a gente vai ter que perceber no celular.
Volta, volta. Ó, primeira coisa que a gente vai ter que perceber em relação ao cerrado, tá? Ele é um domínio não florestal, tá? A gente fala que a vegetação dele é mais herbácea, arbustiva, tá? Herbácea arbustiva com árvores de médio porte, tá? Então são árvores pequenininhas, herbácea é da rasteirinha, é da gramínea, e os arbustinhos perdidos por aí, tá certo? Outra característica muito típica do cerrado são os galhos e troncos completamente retorcidos, com suas raízes profundas e suas cascas grossas. Ela é uma vegetação tropófila. Essa foi a pergunta que caiu no Enem e que os alunos não sabiam o que significa. Ó, se perene, tá? Se perene é uma vegetação que mantém-se sempre verde, como é o caso da floresta amazônica, se na caatinga a gente tem xerófitas, então higrófitas, desculpa, tá? Na Amazônia, higrófitas, na caatinga xerófitas. Higrófitas são adaptadas à água, xerófitas são adaptadas à seca. Tropófilas, elas são adaptadas a uma estação seca e outra chuvosa. Tudo bem? Então, isso significa tropófila. Uma estação seca e outra estação úmida. Ó, vamos lembrar mais uma característica aí do cerrado. Vamos lembrar que o solo do cerrado, ele é um solo muito ácido, tá? Que para a vegetação do cerrado não tem problema nenhum. É claro que a gente sabe que o cerrado sofre com a lixiviação e com a laterização, conceitos que nós já trabalhamos aqui, tá? E outra coisa que você pode perceber é que o relevo no fundo o relevo no fundo indica uma chapada. Tudo bem? Quando você viu chapada no fundo, galerinha, ó, chapadão no fundo é o quê? É cerrado. É paisagem do centro-oeste. Beleza? Olha aí o cerrado, no período da seca, né? Vamos lembrar que essas raízes profundas, ela tem uma relação dúbia, porque ao mesmo tempo que ela abastece o lençol freático, ela também faz uso dessa água durante o período da seca. Beleza? Inclusive falam que o cerrado é muito importante para o abastecimento dos aquíferos, tá certo? E essa daí é a primeira imagem do percilau, né? Não sei se vocês já conhecem, eu acho que quem é aluno meu mais antigo aí conhece o percilau. Você sabe que eu fui usar ele numa prova de vestibular, porque eu gosto muito do percilau. Vou te contar essa fofoca, tá? Não poderia contar, mas eu vou contar. Eu fui usar ela num vestibular agora, pro fim de ano, e a banca barrou, né? A banca, eu queria dar na cara da banca, né? Do corretor, dos revisores, na verdade. Porque eu sou elaborador, e daí eu usei uma imagem do percilau, porque eu adoro o percilau. E a revisora falou assim que essa imagem, as imagens do percilau,
são muito usadas nos simulados de cursinhos. E que então não seria interessante eu manter o Percival. Daí eu tirei o Percival, né? Revoltado, eu tirei o Percival. Amanhã eu vou para São Paulo e eu vou brigar para voltar a imagem do Percival, que eu acho muito interessante o retrato que ele faz. O Percival, ele é um artista chileno, ele desenha várias paisagens climatobotânicas do Brasil. Nossa, velho, eu tenho aqui um livro do Percival que é muito da hora, tá? É só... Eu comprei num sebo isso daqui. É só Percival. Aonde você abre, é só Percival, tá? E ele é todo desenhado com um bico, com pena, tá? E é dessa lindeza que vocês estão vendo aí, tá? Então, o Percival, ele retrata, ele já foi pergunta da Unicamp, ele já foi pergunta da FUVEST, tá? Por isso que eu gosto de trazer o Percival. Porque vai que eu pego uma banca mais legal aí, uma revisora mais legal. E aí, eu trouxe uma questão para a gente pensar da FUVEST 2022. Mas antes, eu quero que você pense uma coisa comigo. Ó, no Cerrado, tem queimadas naturais, tá? As queimadas naturais são muito importantes para a manutenção do cerrado. Por quê? A gente passa o período todo de seca, daí no final, quando vem o temporal, cai o raio, ele pega essa matéria orgânica mais seca e faz pegar fogo. Tem sementes no cerrado que só conseguem germinar a mais de 800 graus Celsius. Tá? Então, é muito importante a queimada para o cerrado. Mas esse tipo de queimada é outro tipo de queimada que a gente vai falar. Tem 3 tipos, tá? Tem a queimada natural, a queimada criminal e a queimada controlada. No que consiste a queimada controlada? Eu separo uma área, taco fogo para evitar com que grandes incêndios ocorram. Vamos lá? Uma forma de conservação do cerrado é a prática de queimadas controladas que simulam o ciclo natural do fogo. Observe a imagem que retrata os efeitos visuais de uma queimada controlada em um trecho do cerrado da Estação Ecológica de Santa Bárbara, no interior do estado de São Paulo. Nessa área foram conduzidos experimentos com queimadas controladas, e os resultados sugerem que essa prática é benéfica para a flora. Véi, o texto falou! O texto falou, é benéfica para a flora, cujas plantas rebrotam rapidamente depois da passagem do fogo. Nos grupos vegetais em que as queimadas produziram mais efeitos positivos, foi registrado até um discreto aumento de espécies vegetais. Antes das queimadas, os pesquisadores contabilizaram 38 espécies de gramíneas e 68 de outras ervas. Depois, esses números subiram para 44 e 74, respectivamente. No bioma cerrado, de acordo com a informação do texto, a prática das queimadas controladas contribui para a manutenção da biodiversidade local. Acabou. Olha que lindo se pegar uma questão dessa na primeira fase da FUVEST, tá? Haha, sim, tá? As veredas vai aparecer daqui 2 slides, né? Tem até um exercício mais ou menos aí sobre ela. Já vou comentar também, né? Muito narrado na literatura, João Guimarães Rosa, tá? As veredas, olha só, você acabou de me perguntar, apareceu. Essas são as veredas. Então, o que acontece? Ó, a gente chama essa mata que margeia o rio de mata-galeria. Tá? É a mata ciliar, mas na região do Cerrado a gente chama ela de mata-galeria. E nessas matas-galerias a gente encontra as veredas, que é isso que você está vendo aí. Essas veredas, ela tem a presença do buriti, que são esses coqueiros, tá? O buriti, ele dá um fruto vermelho
bem bonito, uma cor vermelha bem bonita, que costuma ser comestível, tá? E as veredas, elas são narradas na literatura justamente porque elas são áreas mais úmidas, mediante o cerrado em suas épocas mais secas, tá certo? Daí, eu coloquei uma questãozinha que não é diretamente sobre a vereda, mas que nos lembra um pouquinho sobre o bioma esquematizado e a relevância das vegetações destacadas pelo número 1. Correspondem. Então, primeiro de tudo, ó, árvores esparçadas de caule retorcido. Tem presença de arbustos, as margens dos rios maiores, no entorno de pequenos cursos d'água. Bom, o bioma esquematizado e a relevância das vegetações destacadas pelo número 1 correspondem esse bioma ao cerrado, porque você não vai falar para mim que é pampa, tá? Só vai sobrar cerrado aqui, porque o Pantanal ele é muito mais complexo. Olha as veredas aqui, tá? E aí você tem a proteção dessas matas galerias em relação ao assoreamento do rio, tá certo? Ó, eu vou fazer mais um exercício com vocês que é muito importante. Esse mapa aqui, ele é um mapa antigo, 2009, tá? Ele mostra a região do Cerrado. Você vê que o Cerrado, cara, o Cerrado é maravilhoso, velho. O Cerrado ele avança por 18 estados brasileiros, inclusive no estado de São Paulo, tá? A FUVEST já chegou a perguntar, ela pediu para você citar onde nós temos remanescentes de Cerrado, aqui em São Paulo. São Carlos, Analândia, Tirapina, Brotas. Toda essa nossa região tem remanescentes ainda de Cerrado. Só que o Cerrado, ele desapareceu, cara. Né? Hoje o índice de desmatamento do Cerrado, ele ultrapassa os 60%. É diferente, por exemplo, da Mata Atlântica. A Mata Atlântica começou a ser desmatada lá no processo de colonização do Brasil. O Cerrado começou a ser desmatado a partir da década de 50, né? Com os programas de colonização. Então, o Cerrado ele tem mais ou menos cerca de 280 mil tipos de flores. 280 mil tipos de flores. E nenhuma é parecida com a savana africana. Tá? Bom, o que acontece? O cerrado é o que a gente chama de hot spot. Tá certo? Não é aquele termo da geologia que nós estudamos lá atrás. É outro termo. O hotspot, ele é um termo cunhado por um ambientalista que resolveu levantar áreas no mundo inteiro que sofriam forte degradação ambiental. E no Brasil, eles levantaram duas regiões, o Cerrado e a Mata Atlântica. Então, o que caracteriza um hotspot? É uma área que tem mais ou menos 2/3 dela está desmatada, então cerca de 70%, e ela tem mais de 1.500 espécies endêmicas, ou seja, que só existem ali naquela região. No Brasil só existem 2 hotspots ainda, tá? O Cerrado e a Mata Atlântica. E aí a Unesp trouxe essa questãozinha, né? O mapa destaca a ocorrência de hotspots, como a Mata Atlântica no Brasil. E aí eu coloquei essa questão para fechar a noite. Eu vou ler com vocês, tá? Mas eu vou deixar vocês resolverem. O primeiro relatório do desmatamento no Brasil, publicado pelo MapBiomas,
apresentou dados preocupantes sobre a situação no ano de 2019. Foram cortados cerca de 12 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa no país. Após sobreposição com bases de dados oficiais, constatou-se que 99,5% da área de desmatamento detectada pelos alertas apresentaram irregularidades que incluem desde a localização em áreas protegidas ou com restrição legal, até a ausência de autorização para supressão de vegetação. O mapa a seguir representa os biomas brasileiros. As barras indicam as respectivas áreas desmatadas no ano de 2019, conforme relatório. De cara, o bioma mais desmatado foi a Amazônia, seguida do Cerrado. Considerando os conhecimentos sobre os biomas brasileiros e as informações fornecidas, é correto afirmar que e aí? Ó, letra A. O bioma com menor área de desmatamento é os pampas, tá? São os pampas. Apresenta uma planície aluvial. Planície aluvial de formação de sedimentos, influenciada por rios que alagam a região? Não, né? Isso poderia ser o Pantanal. B. Um terço do total da área desmatada corresponde ao bioma característico de savana, com floresta estacional e campo, e elevado potencial aquífero que favorece a biodiversidade. C. O bioma com maior área de desmatamento é exclusivamente brasileiro. Parou por aí. D. 2/3 da área desmatada representam um bioma com grande reserva de madeira tropical. Vegetação rica em espécies de plantas suculentas e com espinhos e fontes de riqueza natural. E aí? Vocês já perceberam que a A não é e que a C não é? Que plantas são essas suculentas com espinhos, né? O espinho a gente encontra na caatinga, suculenta a gente encontra em área mais úmida. O que sobra para mim é a letra. Esperando alguém falar, ninguém falou? A letra B. Um terço do total da área desmatada, do total, corresponde ao bioma característico de savana, que tem floresta estacional, né? Estacional é porque ela vai pegar uma área transicional entre a floresta amazônica e os campos do sul, e elevado potencial aquífero que favorece a biodiversidade, já que abastece e faz uso dessa água. Tá bom? Questão mais complexa, tá? Bem mais difícil. E aí a gente vai para Caatinga, que é outro bioma que eu vou deixar para a semana que vem. Beleza, povo? Ó, eu vou encerrar a aula por aqui. Eu tenho uma dúvida só, que está no meu WhatsApp, que eu vou pegar agora, que é da Louise, e vou projetar aqui, tá? Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já mandem aí para mim, tá? Ó, semana que vem nossa última aulinha. Eu falei no começo da aula, tinha uma galera que não estava aí. Eu falei que se vocês precisarem do link de alguma aula que foi gravada que não teve acesso, me peça, tá bom? Semana que vem eu vou terminar domínios morfoclimáticos e vou iniciar uma revisão com vocês mais baseada em FUVEST e Unicamp, tá? Luiz, estou pegando aqui a sua imagem. Já vou projetar.
Ó, Enem digital, né? Os canais meândricos, então os canais sinuosos, são encontrados com frequência nas áreas úmidas cobertas por vegetação ciliar. Descrevem curvas sinuosas, harmoniosas e semelhantes entre si. Várias são as condições essenciais para o desenvolvimento dos meandros, camadas de detritos de granulação móvel, coerentes, firmes e não soltas, gradientes moderadamente baixos, fluxos contínuos e regulares, cargas em suspensão e de fundo em quantidades mais ou menos equivalentes. Ó, eu tenho dois livros do Guerra e Guerra, que é o cara que escreveu aí, né? Um deles é o técnico, que é um dicionário de geomorfologia. Então, o que acontece? Esses termos eles são muito técnicos para a gente, né? Para vocês poderem entender e para mim também, tá? Mas basicamente ele falou do quê? Ele falou de uma área de planície. Ele falou de rios meândricos que recebem sedimentos. Acabou. A drenagem fluvial, agora sim eu entendi. Apresentada. Então, o que se refere com drenagem fluvial? A área toda em que o rio drena, a área em que o rio interfere. Apresentada, desenvolve-se em qual ambiente topográfico? Nas planícies sedimentares. Tá? Quando ele falou, se ele associou rio e perguntou que forma de relevo é planície. Tá? Falou, rio é planície. Por quê? Porque as planícies elas estão próximas aos rios e às áreas litorâneas. Belezinha? Próxima pergunta, Paulinha. Ó, já jogou aí. Já vou compartilhar com vocês. De nada, amor. Blog de geografia. Qual é essa questão aqui? SESMAC. O colonizador português, quando chegou à parte oriental do território, que hoje é o estado de Alagoas, visualizou no topo dos tabuleiros sedimentares uma formação vegetal que era um expressivo reflexo das condições climáticas ambientais. Assinale essa formação entre as alternativas a seguir. Bom, Restinga, nós vamos aprender no último slide da aula. Tá? Ela é uma vegetação litorânea, ela é mais encontrada no sul do país. Caatinga, não é, porque você não vai ter caatinga no litoral. Mata ciliar dos cocais, né? Ele brincou aí, mata ciliar com mata dos cocais. A mata que margeia o rio com o meio norte da mata dos cocais. Floresta caducifólia. A palavra caduca, quando você fala assim, minha avó está ficando caduca, não é porque ela está esquecendo, tá? É porque ela está caindo. Folha caduca é aquela que cai. A gente chama de folha caduca ou folha decídua. Por exemplo, o cerrado ele é semidecíduo. Ou seja, ele tem uma perda de algumas folhinhas dele em alguns períodos do ano. O que me sobrou? Uma floresta de mata atlântica. Uma floresta latifoliada subperennifólia. Ou seja, que se refere a uma vegetação densa, úmida, sempre verde, florestal, que nesse caso ele quis detalhar como Mata Atlântica. Tá? Por isso a alternativa B. Qual seria a sua dúvida específica sobre isso? Se tiver mais alguma dúvida, já manda para mim aí. O que me confundiu foi o topo dos tabuleiros sedimentares. O que acontece? Os tabuleiros, né? A região litorânea, eu vou te mostrar uma imagem que eu tenho aqui. Vai lá descansar, Brian.
Tchau, Matheus. Boa noite para você, viu? Pessoal, quem quiser já partir aí para um sono profundo, para descansar, boa noite para vocês, tá? Eu tô aqui tirando dúvida. Ó, essa daqui eu vou te mostrar, vou compartilhar agora. Tchau, Ana. Beijão. Eu vou te mostrar uma mata de encosta. Tchau, Gabi. Beijo. Isso é a Mata Atlântica. Ela é uma mata de encosta, tá? Então seria mais ou menos quando esse cara ele chegou no litoral, ele viu isso daí. Ele é uma área sedimentar, tá? Já numa transição de cristalino por conta da Serra do Mar com uma área litorânea sedimentar. Tudo bem? Que é onde a gente vai encontrar os tabuleiros litorâneos. Aí. Isso é Percival também. Ah, bom, que bom, então. Povo, mais alguma pergunta? Tchau, Laura, até mais. Boa noite. Pessoal, então, ó, um beijo pra vocês, tá? Fiquem bem, bom resto de semana, bora descansar e semana que vem a gente se vê, tá bom? Tchau, até mais. Tchau.